problema que atinge cerca de 10 milhões de brasileiros e que até 2015 deverá ter um acréscimo de 20% deste número. É caracterizada pela destruição das superfícies articulares com consequente perda de força, dor e movimento. O meu nome é Leonardo Machado, sou fisioterapeuta e hoje estaremos falando sobre a artrose. Embora seja vista por grande parte da medicina como uma doença, quase como um vírus que se pega, a artrose tem as suas características de instalação muito bem definidas. Neste vídeo, ao invés de focarmos sobre a doença e ou disfunção, nós iremos falar sobre a saúde, sobre a função normal das articulações, como elas se nutrem e como podemos, a partir desses princípios básicos, prevenir a instalação da artrose. Temos um fator básico e fundamental para a saúde das nossas articulações, que será a alternância das pressões. Para exemplificar a importância desta alternância de pressão para a nutrição da cartilagem articular, nós tomaremos como exemplo um pote cheio de água e uma esponja. Se colocarmos esta esponja em um pote cheio de água, veremos que naturalmente a esponja tenderá a absorver esta água. Então nós observaremos que quando comprimirmos essa esponja, a água tenderá a extravasar, ser expulsa, e quando retirarmos esta compressão, a água novamente entrará no interior dessa esponja. Naturalmente falando, teremos três vias fundamentais para a nutrição da cartilagem articular. São elas: descarga de peso corporal, contração alternada da musculatura ao redor da articulação e terceira, movimentação na amplitude máxima de todas as articulações. Tomemos como exemplo a nossa marcha. A cada ciclo que realizamos, temos naturalmente as articulações sendo comprimidas ao terem um contato com o solo. Nos outros membros que não fazem contato com o solo, nós teremos naturalmente uma descompressão das superfícies articulares. Um fator a ser discutido e que é comumente associado como causa número 1 da artrose, o peso corporal, deverá ser visto com um pouco mais de cautela. O fator peso, é certo, ele vai exercer um aumento de pressão sobre as superfícies articulares. Porém, esse aumento de pressão não se dará de forma constante. Esta pessoa terá momentos do seu dia em que permanecerá sentada ou até mesmo deitada, situações estas em que não teremos o efeito da gravidade agindo sobre as articulações e, consequentemente, essas articulações poderão sofrer a descompressão e automaticamente receberem uma boa nutrição. Então lembrem-se, o peso não é fator causal das artroses. Para exemplificar bem este conceito, nós pegaremos essa estrutura que remeterá a um modelo articular. Teremos aqui dois ossos, um em cima, um embaixo, e um músculo que vai unir esses dois ossos. E no meio, nós teremos as superfícies articulares. Quando um músculo se contrai, nós teremos como consequência número 1 a aproximação das superfícies articulares. Mas tão logo esta contração cesse, nós teremos o afastamento entre as superfícies articulares. Significa dizer que quando nós tivermos esta alternância de contração e relaxamento dos músculos, nós teremos um fator fundamental para a nutrição dessas superfícies cartilaginosas. Os músculos serão certamente os grandes vilões para o surgimento da artrose. Quando o músculo, então, ele se contrai de forma constante, não permitirá que a nutrição da cartilagem articular ela possa ocorrer. Surge então a pergunta: o que pode fazer com que um músculo ele entre nesse padrão de contração de forma constante? A resposta será dada pelo plano visceral. A tensão muscular será então a grande vilã e responsável pelo desenvolvimento da artrose. Quando o músculo então se encontra em tensão, ele assim o ficará independente da posição.
seja enquanto estivermos dormindo, seja enquanto estivermos sentados, sempre o músculo estará lá ativo e alerta para aquele problema de base que precisa ser claramente identificado. Além disso, quando nós movimentamos as nossas articulações, diferentes partes dessa superfície articular farão contato simultaneamente. Significa dizer que em determinada angulação, nós teremos uma parte anterior fazendo contato e em outras angulações, nós teremos a parte posterior dessa articulação fazendo contato. Então, quando nós temos a liberdade de movimentação em toda esta amplitude, nós teremos, consequentemente, uma boa resposta do ponto de vista nutricional dessas estruturas. Se nós voltarmos ao modelo anterior, em que nós discutíamos a tensão muscular como um dos fatores geradores da artrose, nós teremos um músculo tenso, músculo menos flexível, automaticamente menor amplitude de movimento, automaticamente menos áreas recebendo a compressão ou descompressão, automaticamente instalação da artrose. Embora não seja bem compreendida por médicos, fisioterapeutas e demais profissionais da área da saúde, o sistema visceral corresponderá a cerca de 80% de todas as causas de dores musculoesqueléticas. Analgésicos, anti-inflamatórios, TENS, gelo e outros recursos terapêuticos agirão para interromper essas respostas fisiológicas do corpo. Significa dizer que esses sinais que o corpo emite são respostas claras, lógicas, coerentes e inteligentes para proteger o nosso corpo. Poderíamos exemplificar da seguinte forma: a nossa casa está sendo assaltada neste momento, o ladrão se encontra no seu interior e os alarmes começam a soar. Realmente, o alarme toca alto. Nós teremos um fator perturbador importante. Se nós pensarmos simplesmente em cortar esse fio do alarme, nós não resolveremos o grande problema, que é o ladrão no seu interior. Se nós deixarmos esse processo continuar sem esses alarmes, nós teremos automaticamente a nossa casa sendo totalmente roubada. No nosso corpo, esse exemplo trará como consequência a destruição do nosso corpo, todo o processo degenerativo que irá se instalar. A artrose é uma consequência de um processo crônico que muitas vezes ignoramos, que muitas vezes deixamos passar, que muitas vezes atuamos apenas nas consequências. Para ilustrar de forma simples a participação do plano visceral nas tensões musculares constantes, nós vamos pegar aqui o exemplo de duas bexigas. Em vermelho, nós teremos a representação dos nossos órgãos e vísceras. Em branco, nós teríamos a representação de toda a esfera muscular abdominal. Todos os órgãos e vísceras possuem um estado de volume natural. Significa dizer que nesta situação nós teremos uma boa acomodação da circunferência muscular abdominal em torno dos órgãos que ali estão. No entanto, se algum desses órgãos ou vísceras aumentarem de volume, nós teremos que nos adaptar automaticamente no plano muscular para permitir essa expansão. Nós teremos que permitir uma acomodação deste volume abdominal. Os músculos abdominais tenderão a se relaxar, enquanto os músculos posteriores da coluna, os músculos que agem fazendo a extensão, deverão permanecer em estado de contração constante, com consequente aumento da curvatura fisiológica no nível lombar. Se os músculos entram em contração por tempo prolongado e essas superfícies articulares não têm mais a possibilidade de se afastarem, nós teremos automaticamente a artrose se instalando na coluna vertebral. Se os músculos da coluna vertebral encontram-se tensos de forma constante, nós teremos como consequência direta um aumento da pressão sobre as superfícies articulares neste nível. Significa dizer
que as superfícies articulares não mais poderão se afastar. Automaticamente, a artrose ali também irá se instalar. O disco tenderá a ser comprimido e nós teremos também a presença de formações osteofíticas. O que é isso? São os famosos bicos de papagaio, que vão se instalar na coluna vertebral no nível do problema que nós temos, o aumento do volume abdominal. Para poder ilustrar bem o que acabamos de mostrar, analisemos bem este paciente. Toda vez em que nós analisamos uma radiografia, nós deveremos observar, do ponto de vista articular, se existe uma boa distância entre as superfícies articulares. Nesta nossa paciente, o que nós podemos observar é que há uma preservação do espaço superior desta articulação do quadril. No entanto, na parte inferior, nós temos uma aproximação. Significa dizer, existe uma força que aproxima este fêmur da pelve nesta região. Ao recorrermos à anatomia, nós iremos encontrar a presença dos músculos obturadores. Os músculos obturadores terão um vetor de força que tenderá a aproximar o quadril da pelve. Ou seja, são os músculos em questão, são os músculos que se encontram tensos. Mas nós deveremos seguir a orientação desta força. Esses músculos, eles vão se prender nesta região em que teremos a estrutura chamada de membrana obturatória, que servirá como ponto de contato e fixação dos ligamentos que recobrem o útero e ovários. Esta nossa paciente, ela tinha um histórico de problemas no seu ovário esquerdo. Tal fato levou ao aumento da tensão nesse local, levando consequentemente a uma transmissão de força para esta membrana obturatória, que levou ao aumento do tensionamento dos músculos obturadores. Nós teremos então, como consequência dessa tensão muscular constante, a aproximação do fêmur em direção ao acetábulo. Consequentemente, esta região inferior aqui, ela será a mais comprimida e não terá nenhuma possibilidade de ter a descompressão. E pelo que nós já vimos, para que a articulação seja bem nutrida, nós teremos que ter a alternância das pressões. Concluindo, nós procuramos deixar registrado através desse vídeo não o tratamento do processo inflamatório, da dor ou da perda de movimento das articulações. Nós procuramos colocar em ênfase o fator causal, aquilo que gera a artrose, para que possa ser feito um tratamento adaptado às individualidades de cada pessoa. Caso você tenha percebido que o seu caso se enquadra perfeitamente em qualquer um desses modelos e explicações que nós acabamos de apresentar, procure um profissional que possa te avaliar e que coloca em evidência e de forma completa toda essa engenharia corporal humana. Valorizem a inteligência corporal. O processo inflamatório, a dor, não são os elementos a serem combatidos. Procurem investigar, sobretudo, a causa dos seus problemas. Gostaria de agradecer a sua atenção e me coloco à sua disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida que venha a surgir, assim como o recebimento de algum outro tema, assunto em que gostaria que eu estivesse passando a minha visão. Nos contate através dos endereços e telefones que se encontram na tela. Obrigado.